Panorama de mercado, dia 27 de julho, segunda-feira. Começamos uma semana aí com recuperação nos mercados. O Ibov, especialmente, que tinha caído forte, né, na sexta-feira, fechado na mínima, o índice futuro na mínima, hoje teve uma respirada aí com a maioria das ações indo muito bem, performando bem, depois de um cenário aí do petróleo em queda, né? Apesar das tensões ainda existentes lá no Oriente Médio, a gente teve alguns dias aí de trégua, né? Os últimos dias não houveram ataques intensos ali. O petróleo cedeu hoje bem aí, mais de 10% de queda. Acabou ajudando a curva de juros, acabou ajudando a dinâmica aí do nosso mercado para fazer um repique, né? Ainda seguimos um movimento um pouco mais lateral, um pouco mais travado, mas hoje foi um dia de recuperação para a maioria dos setores da nossa bolsa. A maioria dos papéis aí fecharam em alta, né? Com exceção das petroleiras, né? Com a queda forte do petróleo, apresentaram uma performance negativa aí no dia de hoje. O Ibov vai caminhando para fechar próximo de 0,80 de alta, tá? A gente tem uma reação aqui, né? Depois de 2 dias de queda, quinta e sexta, voltamos a performar de maneira positiva, mas ainda com uma indefinição. A gente segue aí com fundos mais altos, né? A média de 200 é uma referência, com topos aí levemente mais baixos por enquanto. Enquanto não sair dessa estrutura, né? Desse cenário aí de topos mais baixos, fundos mais altos, a gente tende a diminuir a volatilidade aqui dentro. Quem sabe aí depois para romper essa estrutura e voltar, né, a mirar para patamares lá de 154,5, que foi uma região de fundo de meses atrás. Então, à medida que a gente consiga vencer os 178, aí sim a gente começa a trazer um cenário mais crível de que o Ibov traga uma tendência mais forte de alta e comece a mirar lá no patamar de 184,5. O S&P fechando em leve alta, 0,02 de alta, abriu forte, cedeu ao longo do dia, chegou a negativar, recuperou um pouquinho no final, mas fechou muito próximo da estabilidade. O S&P vem também no cenário mais travado, mais chato, mas já vai trabalhando, né, no curto prazo abaixo das principais médias ali, de 9, de 21, de 50 períodos, que pode fazer o mercado ler aí uma potencial correção lá para um patamar dos 7.200 pontos. O Dow Jones fechou em alta de 0,51, abriu um gap de alta, teve bastante vol, chegou a estar subindo bem, chegou a cair do ponto da sua abertura, quase zerando, mas fechou em alta de 0,51. Dow Jones vem mais forte, né, no relativo ao S&P, no relativo ao Nasdaq, né, vem numa boa pernada de alta, mas no curto prazo vem cedendo um pouquinho, mas trabalha ainda acima da média de 9, acima da média de 50, só não conseguiu voltar ainda para cima da média de 21, mas esse recuo aqui pode ser uma correção natural para voltar a romper aí e dar uma leitura de master bandeira de continuação da tendência de alta. Por outro lado, o Nasdaq está pesado, hoje é uma queda de 0,32, a gente já começa a ver, né, um canal de baixa se desenhando, já vai tocando na região lá dos 27.700, que é a retração de 382 de toda essa pernada de alta, né, que se apresentou no Nasdaq. Então a gente vê no curto prazo as techs mais pesadas, o S&P ali no meio termo e as industriais com o Dow Jones um pouco mais fortes, tá? A gente teve juros nos Estados Unidos hoje terminando aí levemente negativo, depois de uma abertura em forte gap de baixa, se recuperou 2 anos, fechou com uma queda de 1,5 bips, mas numa tendência muito clara de alta. Os 5 anos com uma queda de 2,9 bips, mas também com uma tendência muito clara de alta, renovou máxima do movimento na semana passada. E o 10 anos com uma alta de 3,2 bips também, renovando máxima do movimento na semana passada, abrindo aí com gap de baixa e trazendo um view mais positivo da sua mínima para o fechamento. O dólar index vem numa tendência de alta, hoje abriu em gap de baixa, chegou a estar relativamente bem negativo, virou para alta, 0,04 aí de alta o dólar index. Então o dólar vai se fortalecendo, segue numa tendência bem definida de alta. Petróleo, olha só, petróleo caindo 10,70% no momento, né? Pancada para baixo depois de uma semana bastante positiva no petróleo na semana passada. Sexta-feira, uma leve queda e hoje uma queda bem mais agressiva, né? Se houver acordos ou se houver uma pausa aí nos ataques, né? Que sugiram que os países podem voltar a negociar, a gente pode voltar a ver esse petróleo para baixo, mirando ali inicialmente o patamar dos 82, 83 dólares como um suporte imediato, está caminhando para fechar nos 87,5. Minério de ferro lá em Singapura apresentou no pregão regular queda de 0,51, no aftermarket subiu um pouquinho, 0,31, tendência muito baixista, muito bem definida aí de queda, o minério, com suporte imediato na região dos 90
$97. Se perder, mira ali para os 95, que foi uma mínima lá de fevereiro. Metais preciosos vêm em leve alta aí no dia de hoje, depois de na sexta-feira terminar fracos, né, numa indefinição ali, o ouro fechou em leve alta de 0,08, hoje abriu em gap de alta, mas não conseguiu sustentar uma alta tão forte, vai caminhando para fechar em 0,73 de alto o ouro, ainda numa tendência de baixa bem definida, né, mas ele vai trabalhando acima das médias mais rápidas, então se houver força no ouro para os próximos pregões de romper a região dos $4.200, a gente pode voltar a ver uma tendência de alta aí de curto prazo. A prata abriu bem também, mas entregou movimento, chegou a estar bem positiva no dia, está caminhando para fechar com uma alta de 0,58, 0,60. Também trabalhando acima das médias mais rápidas. Se vier a romper ali a região dos 61, $62, pode começar também a trazer um view mais positivo. A prata. E criptomoedas, o Bitcoin que terminou a sexta pesado, subiu no final de semana, hoje abriu praticamente estável e está em leve queda de 0,70, vem aos pouquinhos trazendo uma dinâmica de topos e fundos ascendentes, mas precisa romper o patamar dos $67.000, né, para começar a trazer efetivamente uma leitura de reversão de baixa para alta no curto prazo. O Ethereum mais forte do que o Bitcoin, né? Subiu bem no final de semana. Está enfrentando resistência na faixa dos $1.950, 2.000. Se conseguir vencer, aponta lá para a região dos 2.100 na média de 200. Já tem uma leitura de fundo duplo, então o Ethereum no curtíssimo prazo trazendo um view um pouco mais forte do que o Bitcoin. A gente segue de olho ali nas pesquisas, né, eleitorais, agora com as convenções dos partidos definindo os candidatos, né, possivelmente aí nas próximas semanas definição de vice, de equipe de governo. Tudo isso pode começar a fazer preço no cenário local aqui para o Brasil. A gente vai acompanhar em loco essas eleições e, obviamente, isso pode trazer oportunidades para a gente, seja na compra, seja na venda, depender aí do que o mercado nos indique, da leitura do mercado em relação a favoritismo de candidato X ou Y. Né? A gente tem que ficar bastante atentos a isso. Certo? Vejo vocês amanhã para um novo panorama de mercado, esperando que seja o início, aí, quem sabe, de uma recuperação para o Ibov depois da alta de hoje. Uma semana positiva à frente, quem sabe, vamos monitorar. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã, valeu!